Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica. Hoje é dia da gente falar sobre 5 erros ou imprecisões acerca da história de Pesqueira que ainda permanecem. E também é dia da resposta-chave para você participar do sorteio do livro A Matriz de Santa Águeda, o livro de minha autoria. Quem for membro do canal não precisa responder a questão que eu vou fazer. Quem for membro assinante já está inscrito automaticamente no sorteio. Quem não for membro assinante e quiser participar vai ter que responder uma pergunta que eu vou fazer durante o programa. As regras vão estar na comunidade do canal, as regras oficiais, tá certo? Então o sorteio ele vai ser guiado pelas regras que vão ser fixadas na comunidade do canal. É o sorteio número 2 do Pesqueira Histórica. E a gente terá ainda um outro sorteio um pouco mais para frente, só que apenas entre os membros assinantes. Mas esse agora, que será o sorteio número 2, poderão participar também os não assinantes que responderem e acertarem a pergunta que eu vou fazer, tá bom? O outro sorteio, o que será só entre os membros, será o sorteio de número 3, porque a gente já teve um alguns meses atrás. Agora sim, vai rodar a vinheta e o programa começa em seguida. Pesqueira se emancipou em 20 de abril de 1880. Esse é o erro número 1. E é de fato um erro, porque o que aconteceu naquela data é que a sede do município, que era uma vila, passou para a categoria de cidade. O município, na verdade, foi criado em 3 de abril de 1762. Então essa seria a data que se aproxima mais de ter sido uma emancipação. Quando foi em 13 de maio de 1836, o município foi transferido da antiga vila de Simbres para o distrito ou para a povoação de Pesqueira. Em 20 de abril de 1880, essa sede municipal, que era uma vila, se tornou uma cidade. Àquela altura era possível a gente ter uma ou outra categoria de sede municipal, vila ou cidade. Tá bom? Então, 20 de abril de 1880, o que aconteceu é que a sede do município foi elevada à categoria de cidade. Hoje bem menos acontece, mas vez ou outra a gente ainda vê alguém falando em emancipação, mas na verdade não foi emancipação. A Diocese de Pesqueira foi criada em 2 de agosto de 1918. Esse é o erro número 2. Na verdade, o que aconteceu nessa data foi que a Diocese de Floresta, que foi criada em 5 de dezembro de 1910, foi transferida para Pesqueira. E no ano seguinte, em 1919, Dom José Lopes veio para Pesqueira, se mudou para tomar posse na nova sede. É tanto que em 1929 a Diocese publicou um jornalzinho para comemorar a data da transferência. Não foi a data da sua criação, mas a data da transferência. Com o tempo ela abandonou essa ideia de comemorar, de chamar a data do aniversário de transferência e começou realmente a comemorar o seu nascimento, a sua criação em 1918. Mas de fato em 1918 o que ocorreu foi uma transferência. É um assunto polêmico, tem gente ainda que quer discutir o tema, mas a verdade histórica é essa, tá bom? Mas não é erro em comemorar o dia 2 de agosto, de forma nenhuma. Mas eu estou aqui para falar de história, então a gente precisa aprofundar os temas. E a gente tem muitas fontes que atestam isso. A Diocese foi criada em 5 de dezembro de 1910, instalada em Floresta, e em 1918 transferida para Pesqueira. Erro número 3. Pesqueira foi fundada em 1800. Na verdade, isso está mais para uma imprecisão do que para um erro. Até porque é muito difícil a gente datar um evento desse tipo, datar a fundação de um lugar. Mas o fato é que antes de 1800, Pesqueira já existia como um sítio. Era o sítio Pesqueiro ou sítio Pesqueira. Há uma confusão porque havia 2 sítios vizinhos, um chamado sítio Pesqueiro e outro Lugar
da Pesqueira, mas o nome era mais ou menos esse, era Pesqueiro ou Pesqueira. E talvez já fosse explorada essa terra pelo seu proprietário anterior, que era o capitão-mor Antônio dos Santos Coelho da Silva. Em 1800, a gente não sabe se aconteceu algum evento de fato que indique que tenha sido a fundação de Pesqueira. Mas a propriedade só passou para o nome de Manuel José de Siqueira, que é considerado corretamente o fundador da cidade. Essa terra passou para ele em 1801, por escritura. Ele ganhou como dote pelo casamento com Dona Clara Coelho, que era filha do capitão-mor Santos Coelho. Então é errado a gente dizer que Pesqueira foi fundada em 1800. Não, não é errado. A gente fala mais por tradição, isso ficou consagrado, essa informação foi consagrada pela tradição. Então acho que está tudo bem, até porque gira em torno da mesma data, né, do mesmo período, 1800, 1801. Mas é importante a gente saber que antes, né, ainda nos anos de 1700, Pesqueira existia como um sítio, né, com pouca estrutura, provavelmente, com muito pouca estrutura. Manuel José de Siqueira ganhou a terra em 1801, oficialmente, e transformou ela numa fazenda bem estruturada que acabou se transformando a sede do município de Simbres em 1836. Erro número 4, Pesqueira se chamava Fazenda Poço Pesqueiro. Isso é uma tradição que realmente ficou consolidada pelo uso, mas a gente não tem elemento, não tem prova material nenhuma de que Pesqueira se chamava Fazenda Poço Pesqueiro. Pelo contrário, toda a documentação mais antiga, quando se refere a Pesqueira, sempre fala em sítio ou fazenda pesqueiro ou pesqueira, com essa variação, mas nunca com o termo poço compondo o nome. Eu acredito que esse erro ele nasceu de uma leitura errada, de uma interpretação errada, de um material produzido por Zeferino Galvão sobre a história da formação de Pesqueira como fazenda. Nesse texto, ele fala que o nome do lugar se tornou Poço Pesqueiro por conta da existência de um poço no qual indivíduos do povo chucuru faziam pescaria. Só que, lendo atentamente, a gente percebe que quando ele fala do lugar, ele está se referindo ao entorno do poço, né? O local onde ficava o poço, e não a fazenda que ficava perto do poço. Vale a pena até em outro momento a gente fazer uma leitura atenta disso para ficar demonstrado. Mas o fato é que, até que se prove o contrário, eu acho muito difícil que isso seja provado, Pesqueira sempre se chamou fazenda, sítio, fazenda ou sítio, pesqueiro ou pesqueira, e nunca fazenda Poço Pesqueiro ou fazenda Poço da Pesqueira. Isso é apenas uma tradição muito forte, repito, mas que não tem fundamentação em documentação histórica nenhuma. Então vamos à pergunta-chave para o sorteio número 2 do Pesqueira Histórica. As regras vão estar na comunidade do canal, vale o que está escrito lá, tá? Para concorrer ao sorteio. Mas, em resumo, se você for assinante do clube de membros, você não precisa comentar, não precisa responder nada, você já está inscrito automaticamente no sorteio. Se você não for membro do clube de assinantes, ou assinante do clube de membros, melhor dizendo, você vai ter que responder a pergunta que eu vou fazer agora. A pergunta é: qual é o nome da esposa de Manuel José de Siqueira, que foi o fundador de Pesqueira? Basta acertar o primeiro nome, tá? O nome dela, o sobrenome, na verdade, é complexo a gente responder isso porque o sobrenome variava. A gente está falando de uma época pré-cartorial, no qual as pessoas usavam o sobrenome conforme o gosto ou a necessidade, né? Com a permissão da família, claro. Então você só precisa acertar o primeiro nome dela, né? Qual é o nome da esposa de Manuel José de Siqueira, fundador da cidade de Pesqueira? Se você acertar, você vai estar inscrito no sorteio. Você tem que dar essa resposta até a próxima sexta-feira, ou seja, até 13 de dezembro de 2024, tá? Dê a resposta até lá.
Se você acertar, você vai estar inscrito no sorteio. Manuel José de Siqueira nasceu em 1742. Esse é o erro número 5. Na verdade, muito provavelmente ele nasceu em 1762. A gente tem vários elementos que indicam isso. É que eu não vou falar aqui para não complicar. Mas esse erro ele veio novamente de uma leitura errada. No inventário do pai dele, que foi aberto em 1795, ele aparece com 33 anos. O 33 escrito com algarismos. Alguém leu errado ou a tipografia imprimiu errado o número no primeiro artigo onde se divulgou isso. Um artigo que foi de Augusto Duque. Em vez de 33, nesse artigo apareceu 53. A gente não sabe se Augusto Duque escreveu errado, se houve um desentendimento na leitura do texto escrito provavelmente à mão, mas o fato é que ficou impresso no artigo 53 anos, mas na verdade ele tinha 33 anos. Portanto, ele deve ter nascido em 1762. Inclusive, nos textos de Augusto Duque, você vai perceber que ele fala em 1762. É um erro que ele mesmo, em algum momento, ele superou e passou a escrever a informação corretamente. Mas só que o 1742 já havia se espalhado e até hoje a gente encontra textos falando em Manuel José de Siqueira ter nascido em 1742. Mas isso é um erro, ou imprecisão, mas muito grande, né? Para ser uma imprecisão. Pois bem, gente, esse é o que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho bem interessante esse tipo de tema, né? Da gente listar alguns assuntos dentro do mesmo tema. Esse foi voltado a erros e imprecisões. Alguns realmente são imprecisões, né? Outros são erros muito grosseiros até, mas que acabam se perpetuando. Mas a gente tem que tentar moldar isso até a gente chegar a uma maior precisão. A gente tem que passar as informações da forma mais precisa possível. Quanto mais a gente aprofunda a leitura, a pesquisa, e quanto mais a gente divulga, a gente vai ajudando a todo mundo ter um entendimento melhor e mais real sobre o nosso passado. Então é isso, até o próximo programa.